Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor. Esta palavra que quando a gente crê, ela tem o poder de curar, de libertar e de nos salvar. Assim a palavra nos revela. Aquele que crê em quê? Crê no Evangelho, crê na palavra do Senhor, crê no poder de Deus que é Jesus Cristo. Aí a palavra diz que já estamos salvos. E a palavra também diz, todo aquele que não crê já está condenado. Assim a palavra do Senhor nos revela. E hoje nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. E a palavra hoje ela começa nos aconselhando, nos exortando. E a palavra diz assim, verso 16: estejam sempre alegres. Essa é a palavra do Senhor. Ele nos aconselha a estar sempre alegres. E aí podemos perguntar, mas como é que eu vou estar alegre com tantas aflições, problemas, perdas, desilusões? E aí quando chega lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, a palavra nos diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Então, igreja, para que a gente venha estar sempre alegres, mesmo no meio das aflições, das tribulações, das perdas, das angústias, a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é Jesus Cristo. Todas as outras coisas que nós temos aqui nesta terra são complemento. O dinheiro, a fama, um bom carro, uma boa casa, uma família estruturada, ou uma família também que não seja estruturada, né? Um esposo, uma esposa. Então, todas essas coisas são complementos. Mas a palavra é muito clara quando ela diz alegres sempre. É sempre, é todo momento, é a todo instante, no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Então a palavra é muito clara quando ela diz que a nossa alegria, ela só depende de Jesus Cristo. Podemos ter tudo na nossa vida, mas se nós não tiver Jesus, estamos incompletos. Não podemos ter alegria. Mas quando nós temos Jesus Cristo em nós, morando e habitando em nós, mesmo nas aflições, nas tribulações, nas situações mais difíceis, mas lá dentro, no nosso íntimo, no nosso interior, nós temos a alegria, porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui é um complemento, mas que algo melhor e maior, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele já nos deu. A vida eterna, o reino eterno. É isso que Jesus Cristo veio fazer nesta terra. E é por isso que a palavra diz, estejam sempre alegres. Já começa nos aconselhando. Não importa o motivo, não importa o momento, estejam alegres. Porque tudo isso vai passar. E nós estaremos no reino eterno para sempre com o nosso Deus, com o nosso Pai. Alegre-se no Senhor. Estejamos alegres em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos aconselha. E no verso 17 diz assim, igreja, ore sem cessar. E o que é orar sem cessar? Ore a todo momento. Está lavando a louça, é na mente, mentalmente, conversando com o Senhor, tendo um diálogo com o Senhor, tendo um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Este é o orar sem cessar. Não é obrigado a gente procurar um local específico para orar. Ore sem cessar. Está varrendo a casa, está mentalmente conversando com o Senhor, orando, tendo um diálogo, conversando com o nosso Deus. Muitas vezes a gente conversa com tantas pessoas e se esquece de conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Então precisamos orar sem cessar.
É isso que a palavra está nos dizendo, está nos aconselhando. Ore sem cessar. Converse com Deus a todo momento, a todo instante, aonde você estiver. Está trabalhando, está dirigindo, está passeando. Converse com o nosso Pai, com o nosso Deus. A todo momento, aonde você estiver. Mentalmente podemos conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Agradecer as nossas vitórias, agradecer as lutas, os conflitos, as decepções, porque a palavra também diz algo muito grandioso, igreja. Está lá no livro de Romanos. Preste atenção o que é que a palavra nos diz. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo é tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que são chamados por Deus. A palavra diz que nós somos chamados por Deus segundo o propósito de Deus. É para Deus. Ele nos chama. E quando Ele nos chama, é segundo o seu propósito, é da forma que Ele quer. Então a palavra é muito clara quando ela diz tudo é tudo. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, igreja, não importa o que aconteça na nossa vida. Momentos bons, momentos difíceis, momentos de tristezas, momentos de alegria, coisas boas, coisas ruins, mas a palavra diz que tudo é tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus segundo o propósito de Deus. O propósito é dele, ele nos chama. Então, tudo que acontece na nossa vida é permitido pelo Senhor, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E aí, nós precisamos sempre dar graças ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida. Muitas vezes até não entendemos, mas é da vontade dEle, é como Ele quer, para o propósito dEle. E aí, igreja, no verso 18, diz assim: em tudo, dei graça. Em tudo, dei graça, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra. Está bom, graças a Deus. Está ruim, graças a Deus. Estamos com muito, graças a Deus. E se estamos com pouco, graças a Deus. E se estamos sem nada, graças a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra no verso 18 está dizendo: em tudo é tudo, dei graças. Tudo dei graças a Deus. Todo momento, todo instante, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. A palavra nos aconselha: dê graças a Deus por tudo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, nós temos a certeza, a convicção, a fé que tudo está cooperando para o nosso bem. E a palavra diz mais na continuidade do verso 18, diz assim: porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Que em todas as coisas nós não reclame, nós não venha murmurar, nós não venha nos entristecer, mas sim que a gente venha ficar alegres, felizes. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. É isso que a palavra nos ensina, igreja. E precisamos tomar posse da palavra do Senhor e agradecer por tudo. Por mais difícil que esteja, agradeça ao Senhor. Por mais dificuldade que estejamos passando, agradeça ao Senhor, porque tudo é tudo, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são escolhidos por Deus, chamados por Deus. E a palavra no verso 19 diz assim, igreja: não apaguem o Espírito. O que é não apagar o Espírito? Apagar o Espírito é a gente viver se reclamando, fazer tudo ao contrário. No lugar de agradecer, eu me reclamo, nada presta, ninguém presta, todas as pessoas são ruins, o dia está ruim,
todos os momentos é ruim, e eu me murmuro, eu reclamo, eu estou apagando o Espírito Santo do Senhor, que Ele já colocou sobre a minha vida, para me capacitar, para me dar forças para continuar nesta terra. Então a palavra é muito clara quando ela diz: não apague o Espírito Santo. E como é que eu apago o Espírito Santo? Eu não oro, eu não tenho uma comunicação com Deus, eu não converso com Deus, eu não tiro um momento para conversar com o Pai. Ele quer um relacionamento com seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E Ele quer um relacionamento quando a palavra diz: ore sem cessar. Aí a palavra diz: estejam sempre alegres. Mas nós estamos sempre emburrados, nada presta. Sempre reclamando, sempre murmurando. Aquele povo lá no Egito, quando eles saíram do Egito para entrar na terra prometida, no máximo 3, 4 meses. Eles passaram 40 anos rodando, porque murmuravam, porque não agradeciam, porque reclamavam. Não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. E hoje, igreja, existe uma terra prometida para todos nós, o reino eterno. Deus preparou para a gente, desde a fundação do mundo, está preparado um reino para cada um de nós. Mas a palavra diz: estejam sempre alegres, ore sem cessar, em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Aí a palavra diz: não apague o Espírito. Não é para apagar o Espírito. Quando eu não oro, quando eu não tenho um diálogo, quando eu não tenho um relacionamento com o Pai. O Filho, que é o Espírito Santo do Senhor, que já mora e habita em nós, ele quer um relacionamento com o Pai. Em oração, em agradecimento, em alegria com Ele, no Espírito com Ele, orando sem cessar. Verdadeiros adoradores, no Espírito, como a palavra diz. Não apague o Espírito Santo do Senhor. E no verso 20 diz assim, igreja: não despreze as profecias. E aqui, igreja, nós precisamos ter muito cuidado quando se fala não despreze as profecias. Toda profecia é a palavra do Senhor. Toda profecia é a palavra. Essas profecias que as pessoas estão trazendo para dentro das reuniões, para dentro dos locais de reuniões onde a gente se reúne para adorar o nosso Deus. Todas essas profecias que as pessoas falam da vida do próximo, que as pessoas expõem a vida do irmão ali para que todos ouçam. Essas profecias não vêm de Deus, são mentirosas. A profecia é a palavra do Senhor. Quando Deus levantava homens, Jeremias, Jonas, Zacarias, Daniel, muitos e muitos homens, ele levantava os homens para falar da sua palavra, para falar da sua palavra, para uma nação, para uma comunidade. E se aquelas pessoas obedecessem ao Senhor, aquelas pessoas estavam fora do castigo de Deus, do juízo de Deus. E quando elas não obedeciam, o castigo de Deus, o juízo de Deus, vinha contra aquela cidade, contra aquela nação, contra aquele povoado. Era isso que acontecia. Todos os homens usados por Deus, chamados por Deus, falavam da palavra do Senhor. Essa é a profecia, é a palavra da verdade. Quem fala a palavra da verdade está profetizando a palavra de Deus. Essas são as profecias. Todas as outras profecias que essas pessoas trouxeram para dentro dos locais de reuniões, que trouxeram para a igreja do Senhor, é macumbaria, feitiçaria, bruxaria, espiritismo. São mentirosas. E tem tantas e tantas pessoas sendo enganadas com essas falácias, com essas mentiras. Precisamos meditar mais na palavra do Senhor. Precisamos estudar mais a palavra do Senhor. Para quê? Para que não venhamos ser enganados. Porque tem milhões de pessoas enganadas com falácias, com mentiras, com revelação que vem do homem, que vem da mente humana, não de Cristo, não do Espírito Santo. E preste atenção o que é que a palavra diz na continuidade. Verso 21 diz assim: examine todas as coisas,
e retenha o que é bom. Por que a palavra está dizendo, examine todas as coisas e retenha o que é bom? Naquela época já existiam falsos profetas, muitos e muitos falsos profetas. Por isso a palavra diz, não despreze as profecias. Que profecias? A palavra de Jesus Cristo verdadeira. Não despreze a palavra de Jesus. Não despreze a palavra de Deus verdadeira. Aí a palavra diz, examine todas as coisas, retenha só o que é bom. Naquela época já existiam falsos profetas. E hoje, 80%, 90% que se diz igreja são falsos profetas. Pessoas enganando, mentindo e levando o povo de Deus para a perdição. Com falácias, com mentiras, com engano. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas estão sendo enganadas porque não conhecem a verdade. Porque a própria palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Dos falsos profetas, das falácias, do engano, da mentira. Porque tem pessoas que vão se reunir dentro das igrejas exatamente para ouvir aquilo que lhe agrada. E aí sim tem os falsos profetas para falar para aquelas pessoas aquilo que eles querem ouvir. E a palavra diz, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Estude a palavra do Senhor, medite no Evangelho, para que não venhamos ser enganados com falsas profecias. Pessoas falando coisas da mente humana, pessoas falando coisas carnais. E aqueles que não entendem, que não compreendem a palavra do Senhor, acreditam fielmente nessas falácias, nessas mentiras e nesse engano. Precisamos meditar, precisamos pedir ao Espírito Santo do Senhor para nos iluminar os olhos do nosso coração, para que nós venhamos entender as verdades do Senhor e deixar elas seladas dentro do nosso coração e na nossa mente. É isso que nós precisamos, igreja abençoada do Senhor. E a palavra diz mais, abstenha-se de toda forma de mal. E a palavra diz, se afaste de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é injusto, de tudo aquilo que é perverso. Se abstenha, se afaste. Não esteja juntos, não esteja se associando com coisas maus, com a injustiça, com aquilo que não agrada ao Senhor. A palavra está nos aconselhando. Se abstenha, se afaste. Não esteja compactuando com aquilo que não agrada a Deus. São conselhos, igreja, verdadeiros, são conselhos que vêm do Senhor, do nosso Deus e do nosso Pai. Agora, igreja, a partir do verso 23, preste atenção o que é que a palavra do Senhor nos revela. E a palavra diz assim, igreja, aqui sim é profecia, aqui sim é revelação. Preste atenção o que é que a palavra nos ensina a partir do verso 23. E a palavra diz, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E o Deus da paz, é Ele que nos santifica, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos capacita a ser da forma que está falando aqui. Porque um homem, ser humano natural, o homem que não tem o Espírito Santo do Senhor, é impossível ele se manter na palavra do Senhor. E diz, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo. E que o Espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra é muito clara quando diz que o Deus da paz é Ele que vai nos conservar até o fim, até o último dia da nossa vida, até a volta de Cristo, até o último dia que nós estiver aqui nesta terra. É o Espírito Santo do Senhor que nos conserva a alma, o corpo e o espírito, íntegros e irrepreensíveis. É Ele que conserva. Se Ele te chamou, Ele é fiel para te guiar até o último dia da tua vida, das nossas vidas. Para que essas palavras sejam concluídas verdadeiramente, o verso 24 diz assim, fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Fará o quê?
nos guiará até o último dia da nossa vida. Quando o nosso Deus, ele nos chama, ele sabe que nós não temos nenhuma capacidade de prosseguir. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo do Senhor, para morar e habitar em nós. Para quê? Para que a gente tenha força, para que a gente tenha poder, para que a gente tenha capacidade de seguir. Porque o ser humano natural, ele não tem capacidade de prosseguir. Ele não tem capacidade de ir até o final. Então a palavra é muito clara no verso 24, quando diz: fiel é aquele que o chama. Ele é fiel. E quando ele nos chama, ele sabe que nós não temos possibilidade de prosseguir. Ele sabe que nós não temos capacidade de ir até o final. Então ele nos chama, segura em nossas mãos e vai nos guiando, nos guiando, nos guiando até o último dia da nossa vida. É ele que nos guia. É ele que nos capacita. É ele que nos fortalece. É ele que nos dá a capacidade para continuar. Porque se não for ele, é impossível. Não existe ser humano nesta terra que possa seguir os caminhos do Senhor, seguindo firme na palavra do Senhor, na sua fé, se não for através do Espírito Santo de Deus. É impossível. E a palavra nos deixa muito clara quando diz: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Ele fará o quê? Ele vai nos guiar, ele vai nos capacitar, ele vai nos levar até o último dia da nossa vida, igreja. Tenha fé na palavra do Senhor e tenha certeza. Se nós somos chamados por Deus, ele sabe que nós não temos nenhuma capacidade para prosseguir. E aí, ele segura em nossas mãos. E Jesus Cristo na frente nos guiando. E nós seguindo o nosso pastor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí sim, nós iremos até o final. Porque ele sabe que nós somos como criança. Não temos capacidade nenhuma de segui-lo. Um homem natural, um homem que não tem o Espírito do Senhor. Mas quando ele nos chama, ele nos capacita para isso. E ele é fiel ao seu chamado. Ele é fiel e não vai abandonar os seus filhos. Aqueles que são chamados por Deus são entregues ao pastor, ao Salvador, ao nosso Redentor, Jesus Cristo. E esse nos leva até o fim. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra. Se somos chamados por Deus, seremos guiados por Ele até o último dia da nossa vida, para que podemos entrar no reino eterno que está esperando por cada um de nós. Amém? Tome posse da palavra, igreja.